Olá, passando aqui para contar um pouquinho das minhas experiências com o holístico. Vamos dizer, o que veio me trazer para a terapia holística. Porque eu escolhi hoje ser terapeuta holística. Durante algum tempo eu tratei a questão de uma depressão com medicação. Trabalhei na rede pública de ensino por 35 anos e muitos momentos desafiadores aconteceram nesse processo, muito trabalho, estudo. Então, quem trabalha na rede pública ou em qualquer rede, vamos dizer assim, com crianças principalmente, a gente sabe que é bastante intenso o trabalho. E querendo ou não, é uma sobrecarga, porque a gente vai conciliando muitas coisas ao mesmo tempo. E pelo fato de a gente não se conhecer, de não saber lidar com as energias, não organizar o tempo da gente da forma que deveria de ser, a gente se sobrecarrega e acaba entrando às vezes em quadros depressivos. Então, com o uso de medicamento por muitos anos, eu percebi que eu não consegui resolver o meu problema. Quando eu entrei no processo da aposentadoria, que eu me afastei do trabalho, em razão de eu já ter concluído os meus 35 anos dentro do processo, eu amei muito trabalhar como professora dentro da rede pública, mas a sobrecarga ela vai trazendo consequências. Então, o trabalho com crianças é maravilhoso, é incrível, mas exige bastante. E para isso a gente precisa estar bem preparado para a gente poder fazer. Eu diria que as universidades não preparam a gente para fazer esse trabalho. A gente precisa buscar. Elas dão uma ferramenta muito importante, que é a questão pedagógica. Mas a questão emocional, eles não conseguem trazer. Isso a gente precisaria buscar em outra fonte. E naquele momento eu procurei nos medicamentos, porque eu não tinha o outro conhecimento. E quando eu entrei para o mundo dos aposentados, vamos dizer assim, eu percebi que não era tão tranquilo quanto eu imaginava. Eu comecei a entrar num quadro depressivo, só que dessa vez eu escolhi fazer diferente. Procurei um outro caminho, que não fosse os medicamentos, porque essa experiência eu já havia vivenciado por alguns anos. E eu procurei as terapias holísticas. Então, comecei a trabalhar com acupuntura, comecei a trabalhar com eu mesma me formando em algumas técnicas de reiki, barra de axis. Na verdade, foram 3 anos que eu fiquei sem estudar e sem procurar. A partir desse momento, eu comecei a, a me integrar, reintegrar esses conhecimentos que, na verdade, a gente já traz e a me entender por que eu estava sofrendo de depressão, por que eu estava com aquele quadro, por que a medicação não estava resolvendo o meu problema, só dava uma acalmada. E veio as respostas e eu consegui trazer isso para a vida. E foram essas buscas nas terapias alternativas, essas que hoje são aplicadas até na rede pública de saúde, que são fantásticas, né? Que se conseguiu esse avanço maravilhoso dentro das PICs, né? Tem muita técnica maravilhosa que se a pessoa se entregar a esse processo, se ela realmente busca a mudança interior, ela consegue com o medicamento e aos poucos ela vai se encontrando e vai tirando do corpo essa carga química que é muito nociva, porque a gente sabe quanto ela é agressiva ao nosso organismo. Por um lado, ela traz os benefícios, por outros, malefícios. E as terapias, elas foram resolvendo os meus problemas, assim, eu fui me entendendo, eu fui me buscando com terapias. Ao mesmo tempo que eu faço cursos, eu vou me curando. Então, os cursos que eu estou adquirindo são tratamentos que acontecem num primeiro momento comigo, para depois eu usar essas ferramentas com as pessoas que vêm procurar esse tipo de ajuda, que fizeram essa escolha, né? Então, muitas experiências, muitas curas que eu consegui, e todas as técnicas que hoje eu uso nos meus atendimentos com os meus assistidos,
São experiências que eu vivenciei, são técnicas que são auto-aplicáveis, que eu aplico em mim mesma para mudar o meu campo. Então, a minha busca primeiro foi para mim melhorar, para eu me entender. E eu vejo assim, o terapeuta, para conseguir entender o processo de quem vem, ele precisa ter passado por essa dor, vamos dizer assim. E realmente vem a pessoa que vem por ressonância. Aquilo que eu já curei em mim, eu consigo curar no outro, ajudar a fazer essa diferença. No holismo, a gente trabalha muito o termo, eu gosto da palavra curar, que nem não é aceita em todos os países, né? Mas eu gosto dela porque, assim como se cura uma dor física, se cura uma dor emocional. E essa dor emocional, ela é tão importante ser olhada quanto a dor física, porque talvez foi a dor emocional que foi a causa da dor física. Então, como eu vou curar uma dor física se a ferida emocional continua aberta? E essa minha trajetória dentro do holístico, para eu conseguir resolver os meus problemas, para me entender, reflete lá fora, né? Então, quanto a gente sente o desejo de chegar nas pessoas que também passam por esse processo pelo qual eu passei, ou que estão ainda. Hoje eu consigo olhar para tudo isso com outro olhar, com o olhar de que existe saída para as situações mais críticas. Dói muito quando a gente perde alguém da comunidade por um suicídio. É muito doloroso, porque a gente sabe o quanto essa pessoa sofreu, o quanto ela foi forte até ali, porque ela precisava de ajuda. E por que ela não conseguiu ajuda? Muitas vezes está nas nossas crenças limitantes, nos nossos padrões de crenças que não permitem que isso aconteça. Porque se formos olhar, na maioria das vezes os nossos suicidas são do sexo masculino. E por que será que são do sexo masculino e não do feminino? A minha percepção diante disso é que a mulher, ela já tem mais abertura, ela já domina mais esse feminino dentro dela e ela vai buscar ajuda. E o homem, pela própria cultura, pela própria forma de que foi educado, pelos padrões que se repetem, ele acha que se ele for procurar ajuda, ele é fraco. E pelo contrário, ele foi forte demais já até chegar nesse ponto. E eu sempre digo que o suicídio é para os fortes, um fraco não faz isso, tá? É horrível ouvir isso, mas é triste ao mesmo tempo, porque tem todo um processo por trás disso que pode ser trabalhado, que pode ser mudado essa situação dessa pessoa. Às vezes ela precisa só ser ouvida, às vezes ela só quer conversar com alguém. Então, o holístico, ele é muito isso, esse olhar para o todo, esse acolher, esse trazer a pessoa para dentro dela mesma e saber que é muito simples viver. O simples, ele se torna grandioso quando a gente começa a compreendê-lo. E diante disso, eu consegui chegar hoje no espaço, criar um espaço para atendimento, tanto no online quanto no presencial. Atendimento, tem um projeto para atendimento de crianças que também está começando, que é lindo, que é um dos meus objetivos, né? De por que a criança não consegue se concentrar, começar a trabalhar mais o sentimento. As nossas escolas, nós professores, não conseguimos trabalhar isso. Não fomos preparados para isso, não fomos preparados para trabalhar a nós mesmos, nós não conseguimos lidar com nós. Nós somos seres com uma dualidade, né? A gente repete aquilo que a gente aprendeu, né? E às vezes não consegue parar para tratar da gente mesmo, né? Para olhar aquilo que a gente precisa para conseguir fazer tudo com leveza. Tudo se torna mais fácil quando a gente começa a entender o processo da vida. Eu sempre digo que o mundo é uma grande escola. E a cada vez que a gente vem, a cada encarnação que a gente vem para aprender. E a gente veio para um propósito. E a gente sempre se pergunta, por muito tempo eu me perguntava, será que eu estou no meu propósito? Será que eu estou fazendo aquilo que eu me propus a fazer? Como eu vou saber disso? E hoje eu tenho essa resposta. Eu consegui encontrar. Mas eu digo para vocês, quando vocês estão na dúvida, sempre se perguntem,
eu estou fazendo o meu melhor dentro daquilo que eu faço. O meu coração se sente, vamos dizer assim, esse trabalho aquece meu coração, ele dá prazer para mim, é bom fazer, é leve e é pesado. Então, aí eu vou descobrindo qual é o meu propósito. A partir do momento que eu consigo separar tudo isso na minha vida, eu consigo entender e saber se eu estou no meu propósito ou se eu preciso ir para um outro lugar. Porque a gente não veio no mundo para sofrer, a gente veio no mundo para viver, evoluir. Nosso único papel aqui nesse processo é aprender. E os desafios, eles acontecem, são simplesmente obstáculos para fazer a gente superá-los. E às vezes a gente não quer superar os obstáculos e não consegue, porque a nossa criança interior está ferida. Ela precisa ser olhada também e precisa ser acalentada. Então eu posso dizer que tudo que eu falei aqui até agora é algo que eu já vivi. São experiências que, junto com os cursos que eu faço, com as técnicas que eu estou aprendendo, com as mentorias que eu estou fazendo, é aprendizado, e junto com isso a gente transforma isso em conhecimento. E é rico, é muito rico a gente se conhecer. Viver é muito lindo, viver é maravilhoso. Se conhecer é mais lindo ainda. A partir do momento que a gente começa a trabalhar a partir do coração, a gente começa a viver a partir do coração. Talvez pareça um assunto estranho para vocês nesse momento, que também foi para mim no início, mas o quanto ele é grandioso eu preciso compartilhar com as pessoas. Eu acho que é dever de quem aprende passar para frente, para a gente querer um mundo melhor, com menos dor e mais amor. Então vamos cuidar da nossa energia. O nosso bem maior é o nosso campo vibracional. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue manter o equilíbrio dele, tudo flui. A gente não vai mais sofrer, não vai mais ter doenças. Não tenho problemas, tenho, só que agora eu consigo resolvê-los. Eu sou o meu próprio terapeuta de mim mesmo agora, né? E cada um tem esse poder de ser, de aprender. Precisa se permitir e se abrir para a busca. E tem uma frase muito linda que eu sempre gosto de colocar: quando a gente põe o pé, Deus põe o chão. Isso é muito real, porque Deus criou a gente para ser feliz e não para sofrer. Então vamos evoluir?